vamos trabalhar hoje sobre arquétipos. Quando a gente começa a construir uma história, a gente normalmente pensa no enredo como um todo, em todo o processo de criação dela, como é que vai acontecer as tramas, como é que vai ser o nosso clímax, como é que vão ser as reviravoltas. E, consequentemente, na maioria das histórias, a gente tem personagens. E esses personagens, se não forem bem construídos, eles vão acabar sendo todos um reflexo da mesma pessoa, ou do autor, ou de um único personagem que o autor se identifica. Certo? Nesse sentido, a jornada do herói traz a possibilidade de utilizar arquétipos para auxiliar nesse meio. Certo? Nessa construção de personagem, nesse estabelecimento de uma regra de como vai ser o meu personagem. Querem um exemplo? Quando eu comecei a trabalhar com escrita, eu fiz um concurso para um roteiro de um quadrinho. Mas eu não sabia nada sobre escrita. Eu só sabia o que eu já tinha lido, porque eu tinha lido bastante e pensei, não, eu sei escrever. Eu consigo construir uma escrita legal. Então eu fiz o concurso, né? Acho até hoje que a trama do meu quadrinho ficou legal e mandei o quadrinho. Quando acabou a promoção, né, aquele concurso, o meu quadrinho não foi aprovado. E eu pensei, bom, tudo bem, né? Não tenho experiência, talvez precise aprender alguma coisa. E num evento que eu fui depois, eu acabei encontrando um dos autores que foi aprovado nesse quadrinho. E eu disse, cara, o que você me indica quando você quer construir alguma coisa? Porque eu fiz um roteiro e não fui aprovado. Ele me disse assim, já fez algum curso alguma vez de escrita? Você já leu alguma coisa sobre escrita, alguma coisa assim? Tenta buscar um curso para você melhorar ou para você entender algumas regras que estão por trás dos panos que você só lendo você acaba não aprendendo. Foi a partir dessa conversa que eu fui em busca do curso que eu fiz e foi a partir dela que eu me formei em pós-graduação como escritor. Certo? Imaginem essa história, agora que eu acabei de contar para vocês. E peguem, por exemplo, a história de um hobbit que está no condado, vivendo a vida dele tranquilo, e passa um senhor com chapéu cúnico alto, vestido de cinza, e convida esse hobbit para uma aventura. O hobbit fica naquela relutância, será que ele vai, será que ele não vai, mas ele acha que ele não precisa. Até o momento em que ele é chamado de novo, com mais uma outra legião de pessoas, e ele acaba indo para essa aventura. Percebe a semelhança nas duas histórias? Uma pessoa de fora que faz uma orientação para você entrar numa jornada de algum lugar que você não conhece, de algum lugar que você não é familiar, ou que você acha que você conhece, e no fim das contas você acaba descobrindo coisas muito mais profundas. E depois você acaba entrando em contato com um mestre que vai te orientar, olha, faz isso, você faz aquilo, na tua jornada. Esse é o roteiro do Hobbit, o início do Hobbit, tanto do filme quanto do livro. E ele segue a mesma estrutura que a minha história. E se eu falar para vocês que eu tenho, além do card do Hobbit, mais perto de 60 cards de filmes que contam todos a mesma história, cada um à sua maneira. Essa é a jornada do herói. E os personagens que aparecem nele são os arquétipos. E são os arquétipos que a gente vai aprender a construir e aprender qual é a real necessidade dele ou o real objetivo da construção dele na história. Hoje, a gente tem uma jornada do herói conhecida, difundida pela internet, de 12 passos, em que você tem um herói iniciando no mundo, passa por uma jornada e retorna para esse mundo transformado. Nesse momento ele enfrenta provações, ele enfrenta monstros, ele se transforma e ele volta aqui para cima. Certo? Essa jornada, da forma que ela é construída hoje, foi proposto por um diretor da Disney, o Christopher Vogler, lá em meados dos anos 90.
Ele tinha recebido. Ele era o responsável, na verdade, por recepcionar os scripts e os roteiros de filmes e selecionar qual que ia ser transformado em filme e qual que eles iam deixar na gaveta. E tava vindo muita coisa ruim naquela época. Muita coisa ruim. E ele, como tinha estudado já algo da mitologia, ele disse assim: não, vamos fazer um memorando aqui para mostrar como é que se escreve. E ele escreveu um memorando descrevendo essa jornada, essa construção de jornada que a gente tem. Essa base da jornada aqui, ele se baseou num mitólogo chamado Joseph Campbell. Ele criou um livro chamado O Herói de Mil Faces, em que ele pegava um herói de uma história, de um mito de alguma parte do mundo, e comparava com um herói de outros mitos. E mostrava que a construção daquela história era basicamente a mesma. Todo o fluxo da história, todo o trabalhar de construção daquele herói, de transformar ele de uma pessoa comum até ele virar um herói, era a mesma, ou era muito semelhante. Você tinha uma pessoa que estava em algum lugar do mundo, ou ela estava descontente, ou ela não sabia o que ela queria exatamente da vida dela, ou ela precisava de uma mudança. E ele reconstrói todo o seu modo de pensar através de uma jornada que ele participa. Seja ela contra monstros, seja ela contra. Essa é a lógica em geral, englobando a jornada. E ele inventou isso da onde? Onde é que ele criou essa possibilidade? Ele estudou os escritos do Jung. O que o Jung dizia? Jung era, por algum tempo, ele pesquisou junto com Freud algumas camadas da psicanálise. Ele estudou o pensamento humano para poder moldar estruturas para tratamento psicológico. Em um determinado momento, Jung e Freud acabaram divergindo em suas ideias e Jung passou a fazer uma linha de pensamento à parte de Freud, em que ele dizia o seguinte: enquanto Freud se focava na pessoa do ego e nas transformações que ela sofria enquanto ela estava presa aos arquétipos do pai e da mãe dele, e por algumas relações intersexuais entre os três, algum tipo de relação ou estereótipo sexual, o Jung disse não. A jornada da pessoa, do herói, ela é muito mais complexa. E ele elaborou uma construção de o que ele chamou de arquétipos. Esses arquétipos, eles são personagens que estão dentro da psique das pessoas e que eles representam alguns objetivos para a construção da pessoa. Então, imaginando de volta a história. Se você imaginar o Bilbo tendo a sua jornada lá, feliz, achando que ele estava muito bem naquela tarde ensolarada, que ele estava cuidando do seu jardim, e alguém o chama para uma aventura, que é algo que naturalmente os hobbits não são tentados a seguir, essa lógica. Certo? Ele teve um chamado. E um pouquinho mais para frente do livro ele fala assim, olha, esse hobbit em específico vinha de uma família de hobbits aventurescos, por parte de sua mãe. Então, qual que é a função dessa personagem que cruzou o caminho dele? Essa personagem que cruzou o caminho dele, assim como a personagem que cruzou o meu caminho, quando eu decidi escrever um roteiro para tentar ser um escritor, é a personagem que faz a motivação da história. Ela desperta algo dentro da mente do personagem. É algo que já existe dentro da mente do personagem e que ele vai externar na forma de um personagem. Um segundo personagem da trama.
Esse é um arquétipo. Esse é o conceito de arquétipo.